Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então com a nossa aula de contratos administrativos e agora vamos ver o ponto mais importante, que são as cláusulas exorbitantes. A gente vai analisar agora cláusula por cláusula exorbitante, que, lembrando, são aquelas que não são comuns ou que seriam consideradas ilícitas em contratos de direito privado, porque elas concedem uma série de privilégios somente a uma das partes e não em relação à outra. No contrato privado que nós particulares fazemos, é uma relação de horizontabilidade. Todos vão ter os mesmos direitos e obrigações. Uma possível cláusula em contrato privado entre particulares, que só uma das partes tem um poder, um privilégio e a outra não tem, é uma cláusula ilegal. É a chamada cláusula leonina, que tem que ser retirada de contratos privados. No entanto, quando nós temos contratos administrativos em que a administração está nesse contrato, como poder público que ela é, tem obrigatoriamente a presença de cláusula exorbitante, que sai fora do comum. Cláusulas que vão dar poderes à administração e que o contratado não terá esse mesmo poder. Fechado? Vamos conferir então na tela, bota aí. Cláusula exorbitante, artigo 58, muito importante você saber esse artigo, que é a disposição das cláusulas exorbitantes. Então a primeira aqui, ó, exigência de garantia. Então é uma cláusula exorbitante, por quê? Porque só a administração é que pode exigir uma garantia por parte do contratado. O contratado não pode exigir da administração uma garantia. É ela que tem esse poder em relação a ele. Fechado? Quais são aí as formas de garantia? Põe na tela, pessoal. Então, artigo 56, você vai ler, e ele já começa assim, ó. Desde que haja previsão no edital, olha só então, como é que ele fala? Desde que tenha previsão lá no edital da licitação, na hora de contratar, pode exigir uma garantia. Então, vai haver a previsão no edital que na hora de formalizar o contrato, há a possibilidade da administração exigir uma garantia. Então, aí nesse caso, ela vai exigir na hora de formalizar o contrato. Lembrando que pode exigir do contratado até que ele substitua a garantia durante a execução contratual. Só que a gente vai ver que a forma da garantia que ele vai prestar vai ficar a critério dele. Vai dizer assim, olha, eu quero uma garantia para a gente fazer o contrato. Se ele der a garantia, vai ter o contrato. Se não der, não vai ter o contrato. E pode falar, olha, eu quero que você substitua a garantia durante a execução contratual. Quem vai escolher a forma da garantia que ele vai prestar no lugar da outra em caso de substituição, quem escolhe a forma é o contratado. A administração exige, mas a forma da garantia a ser prestada fica para o contratado. Fechado? E quais são as formas de garantia? Vamos conferir na tela? Pode ser caução em dinheiro, ou caução em títulos públicos. Pode ser uma fiança bancária, ou pode ser o seguro garantia. Tá vendo aí? Então, caução em dinheiro ou caução em títulos públicos, fiança bancária ou seguro garantia. Então, ele vai dar uma caução em dinheiro que vai ficar em poder da administração pública. Se ele não der garantia, ele não vai contratar. Ou caução em títulos públicos. Já viu esses títulos Tesouro Direto, por exemplo? São títulos públicos que vale um valor, tem valor naquilo ali. Então ele dá caução em títulos públicos que ele tenha do Estado para garantir aquela relação contratual. E a fiança bancária. Faz um contrato de fiança com uma instituição que vai ser a fiadora do contratado. No caso, então, qualquer dívida, quem paga é a fiadora. Ou seguro garantia. Faz contrato de seguro com uma seguradora. Caso o contratado cause danos à administração, a seguradora vai ressarcir esses prejuízos. Fechado? Então essas são as formas que a lei coloca. A forma da garantia é o contratado que vai escolher. Ele que vai escolher se dá uma garantia em caução em dinheiro, ou título público, ou fiança bancária, ou seguro garantia. A administração exige,
mas é o contratado que vai escolher a melhor forma da garantia a ser prestada. Fechado? Limite, pessoal, na tela, qual que é o limite da garantia? Olha só, o limite da garantia aqui é, como regra geral, até 5% do valor do contrato. Até 5% do valor do contrato. Cuidado, porque aqui você não pode confundir. Estamos falando de garantia na hora de contratar, não é? Na hora de contratar, como regra geral, 5% do valor do contrato, ele vai dar garantia na forma que ele entende conveniente. Essa garantia fica com a administração e devolve depois que o contrato foi encerrado. Garantia de 5% como regra e pode chegar a 10% em situações excepcionais. Quando for uma contratação de grande valor, que envolva risco financeiro para a administração, pode chegar a 10%. Mas a regra é que na hora de contratar, fique na casa dos 5%. Artigo 56. Cuidado que nós temos também uma garantia lá da fase de licitação. Por quê? Na licitação tem as fases edital, habilitação, julgamento, homologação e fase final de adjudicação, não é isso? Na fase de habilitação, o edital pode fazer a previsão. Olha, eu quero dos licitantes uma garantia a ser prestada. As mesmas formas que a gente viu aqui. Só que essa garantia para a fase da licitação é até 1% do valor do contrato. Artigo 31, inciso 3 da lei. 31, inciso 3. Verifica lá. Já marca que é importante. Então ele dá uma garantia como condição para ser habilitado, não deu a garantia na licitação como condição de habilitação, não vai continuar na licitação porque ele não preencheu o documento de habilitação, está fora. Deu a garantia, caso contrário, para participar da licitação, de 1% até o valor do futuro contrato, fica a administração com esse valor da garantia até encerrar a licitação. Se esse licitante que deu a garantia de até 1% ganhar a licitação, na hora de contratar, ele dá o reforço para completar os 5%. Se ele não ganhou a licitação, depois que ela se encerrar, devolve a garantia para ele que ele tinha dado, certo? Então, garantia na hora da licitação como condição de habilitação até 1%. Artigo 31, inciso 3. Garantia na hora do contrato até 5% como regra geral. Sua primeira resposta para a prova é 5%, podendo, em casos excepcionais, que o artigo 56 prevê, chegar a 10% em caráter excepcional. Tudo bem? Então, esses são os limites. Pessoal, outra cláusula exorbitante, que é uma das que mais cai em prova. A das que mais cai é essa aqui, ó, alteração unilateral e rescisão unilateral. São as mais importantes. Alteração unilateral por quê? Pessoal, quando você fala de um contrato, uma relação contratual, depende do acordo de vontades. Um acordo de vontades, nesse caso, que foi a administração e foi o contratado, sentaram à mesa e resolveram contratar. Se teve acordo para contratar, tem que ter acordo na hora de alterar esse contrato também. Uma pessoa sozinha não consegue alterar o contrato, mas sendo um contrato administrativo, a administração tem, dentro dos limites que a lei colocou, poder de falar assim, contratado, eu quero alterar esse contrato. Quero que você faça isso, 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 independentemente dessa concordância, desse ajuste prévio com o contratado. Quando ele ia contratar, ele sabia que isso podia acontecer. Tem previsão na lei, não só no artigo 58, quanto no artigo 65 da Lei de Licitações. Só que tem limites definidos, fechado? Então, olha só, quando nós falamos de alteração unilateral, temos a alteração de um contrato, que é a alteração por acordo, que vai ser a alteração que pode acontecer em várias situações. E o que nos interessa aqui é a alteração unilateral, que é aquela que é feita pela administração pública. A alteração unilateral pode ser uma alteração quantitativa e qualitativa. Então, qualitativa, que é para fazer adequação técnica ao projeto inicial, ou alteração quantitativa, quantitativa,
quantitativa. Tá vendo aí? De quantidade. Aqui em cima é de qualidade, aqui embaixo é de quantidade. E a lei colocou um limite, a lei colocou que essa alteração quantitativa é de até 25% do valor inicial atualizado. Tanto para fazer, olha só, tanto para fazer acréscimos, exigir a mais do contratado, ou para fazer supressão, exigir a menos do contratado. Vou explicar isso para você aqui, que é necessário você entender isso aqui muito bem, que é uma das mais importantes. Então, primeiro ponto, alteração de quantidade, exigir até 25% a mais ou a menos do valor inicial atualizado. Acréscimo ou supressão do quantitativo inicial. Cuidado, por quê? Aqui não é você modificar só o valor. Falar, contratado, eu vou te pagar menos por essas 1000 carteiras que você vai me entregar para a escola. Não é modificar só o valor. É você modificar, é uma alteração quantitativa, de modo que você modifique a quantidade e o valor final vai acompanhar essa modificação também. Então eu posso fazer a alteração de quantidade se ficar até 25% a mais do valor inicial ou até 25% a menos do valor inicial do contrato, o contratado é obrigado a aceitar aquela alteração, porque ele sabia que isso poderia acontecer. Quer ver um exemplo? Olha só então aqui na tela. Foi feito um contrato para fazer a construção de uma rodovia, essa rodovia. Contrato inicial, foi contratado, você vai fazer a construção de 100 quilômetros de rodovia. 100 km vai ficar o valor simbólico aqui, hipotético, de R$1 milhão. Então esse foi o contrato inicial. 100 quilômetros, eu vou te pagar R$1 milhão. Só que durante a execução, falou assim, contratado, olha só, você já começou, já contratamos você para isso, só que eu quero que você faça mais um trechinho de rodovia aqui, ó, para chegar até esse município X, que ele tem mais 15 quilômetros de rodovia. Então você agora não vai fazer mais 100, nós vamos fazer um aditivo no contrato para você fazer o total de 115 km. E vai ficar o valor de R$1.150.000. Veja só, o valor final está até 25% maior, teve o acréscimo de até 25% o valor inicial? Sim ou não, pessoal? Teve, não teve? Então, vem cá, nesse caso, o contratado é obrigado a aceitar. Se ele não aceitar, ele é descumpridor e ele está sujeito a receber uma sanção lá do artigo 89 da Lei de Licitações. Entende isso aí? Então, não é, veja que eu não alterei aqui o valor, alterar a cláusula financeira, econômica, unilateral, não dá, não pode. É alterar a quantidade. Alterando a quantidade, o contratado vai ser obrigado a aceitar essa alteração quantitativa se o valor final com acréscimo ou havendo supressão ficar até 25% diferente do valor inicial. Fechado? Poderia ser diferente, poderia ser, por exemplo, aqui no caso, um contrato inicial, olha só, para ele fazer 115, só que depois viu que não precisava fazer essa parte aqui. Fala, contratado, eu não quero que você faça esses 15 km aqui não, quero que você faça só 100 mesmo, vou te pagar só o valor de R$1 milhão. Reduziu agora aqui nesse percentual. Ficou dentro dos 25%? Ficou. Então pode e deve haver essa alteração. Fechado? Então olha só, é alterar aqui no caso a quantidade e não a qualidade, ok? Quando nós falamos de alteração, a gente tem 3 situações aqui. A alteração dentro dos percentuais de 25% que a gente colocou, a alteração abaixo dos percentuais, que a lei colocou, 25%, e a alteração acima dos percentuais, que a lei colocou. A alteração dentro dos percentuais, 25%, pode acontecer? Ok, a gente viu que pode. E o contratado? Ok. O contratado, ele é obrigado a aceitar essa modificação. Se ele não aceitar, a gente falou que ele é descumpridor. Alteração acima dos percentuais. Por exemplo, contratado,
eu não quero que você faça 100, eu quero que você faça 200 km. Ao invés de pagar para você 1 milhão, vou te pagar 2 milhões. 2 milhões supera o quantitativo em mais de 25% do valor inicial? Supera. Então, nesse caso, não pode haver essa alteração. Pessoal, olha só, acima, não pode haver. Imagine só, se todo contrato pudesse ser desvirtuado dessa forma durante a execução. Não pode. Tem que haver um planejamento, tem que haver ali um respeito ao que a lei colocou e haver até para haver mais controle. Senão o contrato ia alterando até não acaba mais. E isso aqui é diferente, que nós vamos ver mais à frente, das revisões contratuais, de fatos imprevisíveis, inevitáveis, que realmente não há limite. Quando é a alteração unilateral imposta pela administração ao contratado, a administração está presa a esses limites que a lei coloca. É até uma proteção para o contratado, para a administração não ficar aumentando toda vez mais e ele ficar obrigado a aceitar. Aqui tem limites. Vamos ver mais à frente nas situações imprevisíveis, onde contratado e administração vão sentar à mesa e vão renegociar, fazer uma alteração por acordo. E essas alterações por acordo não encontram esses limites no artigo 65. Surgiu uma situação imprevista no contrato, eu vou ter que modificar, botar um novo produto, eu vou ter que, por exemplo, ia fazer a ponte no local, descobriu que embaixo tem uma corrente de água ali, um lençol de água onde não pode ser ali, eu vou ter que colocar em outro local a ponte, isso vai aumentar bastante o meu encargo. Pode aumentar além dos 25? Pode, porque é uma alteração por acordo entre contratado e entre a administração pública. A alteração unilateral encontra esses limites aqui, está bem? Então, a gente viu essa parte, e abaixo dos percentuais, pode haver alteração? Fala assim, eu não quero que faça 100, eu quero que faça 50 km. E eu vou te pagar, na verdade, agora 500 mil reais. Pode? Sim, pode. Só que aí tem que haver acordo por parte do contratado. Porque se ele não quiser, vai dizer, olha, administração, você me contratou para fazer 100 km, eu achei que ia ganhar 1 milhão. Eu dei a proposta para 1 milhão. Quer que eu faça agora 50? Eu não vou aceitar e vamos então fazer uma rescisão desse contrato. Se ele aceitar, bem, se não aceitar, rescinde o contrato de forma amigável. Fechado? Então temos essas 3 situações importantes para você levar para a sua prova. Maravilha? Voltando aqui, olha só. Importante você saber também que, sendo para o caso específico de reforma de edifícios, vou abreviar, ou equipamentos, as modificações para acréscimos podem chegar até 50% do valor inicial. Vou repetir que isso é importante. Reforma de edifício ou equipamentos, os acréscimos podem chegar até 50% do valor inicial, certo? Supressão, diminuição é sempre 25%, para todos os casos. Nesse caso aqui, acréscimo é que pode chegar a 50% do valor inicial. Vamos exemplificar? Então vamos imaginar que foi feito um contrato. Então vamos imaginar que é um contrato para reformar um prédio. Está aqui o prédio, tem os andares desse prédio, está vendo aqui? Todos os andares. E esse contrato para reformar uma parte do prédio, essa parte aqui do prédio, ficou o valor de R$1 milhão. R$1 milhão. Fechado? Só que agora querem reformar mais uma parte do prédio. E então querem fazer acréscimos, querem reformar mais, aumentar, nesse caso aqui, a quantidade de andares que eles vão reformar. A quantidade de andares reformados, já que é para fazer acréscimos, o valor final pode ficar até 50% maior. Pode ficar até o valor aqui de R$1.500.000 com esses acréscimos. Veja que para reformar edifício ou equipamentos, o valor de acréscimos é um valor que fica num patamar maior. Tá vendo? Vem cá comigo. Quando for o caso de fazer alguma supressão, sempre supressão até 25%.
acréscimos é que pode chegar até esse montante. Maravilha? Uma ressalva que a lei coloca é o seguinte: se está havendo supressão e o contratado já comprou o material e botou no local da obra, aí indeniza esses materiais pelo custo de aquisição. Porque senão seria também muito prejuízo ao contratado, que já comprou o material, já pagou, botou no local, agora paga para ele, indeniza para ele pelo valor do preço de custo de aquisição. Está bem? Olha só, pessoal, voltando aqui. Então, olha só, veja que a lei colocou alteração, limite de alteração quantitativa. Alteração de qualidade a lei não colocou. Ela até acabou esquecendo. Então, o que acontece? Hoje, o Tribunal de Contas da União fala, olha, as alterações quantitativas, melhor dizendo, as alterações qualitativas de adequação técnica ao projeto vão ter que respeitar os limites da alteração quantitativa dessa que a gente viu, salvo quando for justificadamente uma opção mais vantajosa para a administração pública. Então o TCU diz que a alteração de qualidade segue os limites da alteração de quantidade que a gente viu. Mas em caso excepcional pode chegar a ultrapassar, desde que justificadamente, motivadamente isso venha a acontecer. Imagina que foi feito um contrato para fazer uma rodovia de 100 quilômetros, valor de R$1 milhão. Só que durante a execução do contrato surge uma tecnologia nova, de um asfalto novo, que é um asfalto que ele vai ter um preço mais caro, mas ele vai ter uma durabilidade muito maior. Só que para colocar esse asfalto que tem uma qualidade melhor, veja que é a adequação técnica ao projeto. No caso, a alteração de qualidade. A quantidade é a mesma. Vai manter os 100 km que ele vai ter que fazer, só que agora, contratado, eu quero que você coloque o novo asfalto, essa tecnologia nova que surgiu, que vai ter uma durabilidade muito maior. Só que vai ficar o valor de R$2 milhões, só que a durabilidade é muito maior. Nesse caso, pode ultrapassar o limite dos 25%, sendo justificável, tendo motivação para isso, pode, mas como regra geral, alteração qualitativa de qualidade do serviço, do produto, seja lá o que você está tendo como objeto contratado, tem que respeitar a alteração e os limites de quantidade que a gente viu, salvo quando houver essa justificativa que seja mais razoável, você talvez extrapolar os limites, mas vai ter uma durabilidade que seja muito maior. Entende isso aí? Então a gente viu a alteração unilateral. Veja que o artigo 65 traz dois casos de alteração no artigo 65. A alteração unilateral, que é o mais importante aqui, que você tem que saber, e traz outras situações que você vai ler, que são situações por acordo, que vai depender do consentimento do contratado. E é importante você estudar o artigo 65 porque tem situações que eles vão te colocar em prova. Essa alteração aqui, ela pode ser feita unilateralmente, são as que a gente viu. E outras alterações que vai depender do acordo contratado, da vontade dele, para que a alteração possa acontecer. Fechado? Ficamos aqui e até o próximo bloco. Até mais.